Ontem foi anunciado o déficit fiscal de setembro de 2024. Déficit de 5,3 bilhões. O pior setembro desde 2020, quando nós estávamos, por óbvio, na pandemia. No entanto, diante desse número real, desse déficit em setembro real, Seron apresenta uma mensagem otimista. Ele acredita no cumprimento da meta fiscal de 2024, está numa corrida como se a meta fiscal fosse um fim em si, como se a meta fiscal não tivesse como objetivo indicar o controle da dívida pública. Nós temos uma meta que se pretende alcançar, pela qual se corre, enquanto a margem, as coisas desconectadas, a dívida pública continua aumentando. Isso é o que se chama de matemática. Mas o fato é que, concretamente, déficit em setembro de 5,3 bilhões, e ele anuncia, ainda não fechou a conta, ele anuncia superávit de quase 40 bilhões em outubro. Meu Deus, Seron, tá de parabéns. Sai de déficit de 5,3 bilhões em setembro para superávit de quase 40 bilhões em outubro. Espetacular! A gente tem que ver qual é a composição desse superávit de outubro, né? De onde vem esse dinheiro. Qual é o acumulado negativo do ano? Qual é o déficit acumulado de janeiro até agora, até setembro, que é a conta que há? 105 bilhões de reais. Lembrando que para bater a meta fiscal, ainda que no limite lá mais baixo do chão da margem de tolerância, se admita burocraticamente, formalmente, portanto, algo como 29 bilhões de déficit, e ainda assim contando, porque há essa margem, ainda assim contando como déficit zero, nós estamos muito longe, né? Precisaria chegar a um déficit de 28, quase 29 bilhões, e nós estamos com um déficit de 105 bilhões. Qual é a conta do Rogério Seron do Tesouro? Vocês vêm comigo e façam uma avaliação de vocês sobre a factibilidade disso e o que isso significa. Então, 105 bilhões de déficit acumulado até aqui em 2024. A meta para que seja meta zero, que é o objetivo, tolera até 28,8 bilhões de reais. Então, precisamos sair de 105 para quase 29 bilhões de déficit. É chão, certo? É dinheiro que precisa aparecer para compensar isso aí. Segundo a conta otimista de Seron, outubro, se confirmar mesmo esse superávit de 40 bilhões, outubro reduziria esse rombo para algo como 70 bilhões. Então, nós sairíamos de 105 bilhões e chegaríamos ali na casa dos 70 bilhões com esse superávit. Aí você desconta daí os créditos extraordinários para o Rio Grande do Sul, por exemplo. Eles são da ordem de 10 bilhões e alguma coisa, então ficaríamos, ao final de outubro, com o déficit na casa dos 60 bilhões negativos, precisando chegar a cerca de 29 bilhões. E ele nos diz, temos novembro e dezembro para aumentar a receita, para fazer aparecer esse dinheiro, para chegar nesse pé de déficit admitido como meta zero. Você lembra da pergunta que eu fiz? Esse saldo de outubro projetado de 40 bilhões de superávit, isso aí veio de onde, gente? Qual é a composição disso aí? O secretário do Tesouro diz: constituído por meio de receitas extraordinárias. Aí você pergunta, mas que receita extraordinária? Me conta, me diz de onde, detalha. De onde vem? Não detalhou. Não sabemos. Então sabemos que se espera superávit de 40 bilhões em outubro, mas a Tesouro não detalha de onde vem, certamente compondo aí aquela raspa que deram no tacho dos dinheiros privados esquecidos em banco, eram cerca de 8 bilhões, e por aí vai. Estão antecipando dividendos de estatais, estão raspando, antecipando tudo quanto podem para fechar a conta de 2024. Mas você antecipa, você gera recurso extraordinário, você está tirando de algum lugar e antecipando em relação ao futuro. E ainda assim, restando novembro e dezembro para
tirar um prejuízo grande para chegar à meta zero, esses negativos quase 29 bilhões de reais. Vão bater a meta? Estão dizendo que vão bater a meta fiscal. É um descolamento e, portanto, perda de relevância da meta fiscal, que virou um fim em si mesmo, fácil de tudo, todo tipo de pedalada, de jeitinho, puxadinho para bater a meta, enquanto, ao mesmo tempo, aquilo que ela deveria sugerir controle vai descontrolado, que é a dívida pública, meus amores. 2025 vai ser duro em matéria fiscal, e os indicativos estão todos aí, inclusive esse, de não se conseguir cortar gastos estruturais no Brasil. Você acha que Lula e um governo Lula, diante dos resultados eleitorais deste ano de 2024, tanto as eleições municipais quanto as eleições nos Estados Unidos, você acha que Lula, a entrar no seu terceiro ano de governo, véspera do ano eleitoral, em que tudo mais constante disputará a reeleição, você acha que este homem público investirá em contração, em responsabilidade fiscal, investiria em corte de gastos estruturais, em pacotes de responsabilidade fiscal, ou em pedaladas, puxadinhos, empurrando adiante o troço para que se tenha de resolver em 2027, tentando sustentar, inclusive influenciando o Banco Central a baixar juros, agora sob gestão de Galípolo, né, que o pessoal já disse que está enganando, que vai mostrar quem ele é. O pessoal do PT diz, quando assumir o Banco Central, eu não acredito, mas enfim, isso está no horizonte para nossa análise. Você acha que nesse cenário é mais provável controlar despesas ou soltar a mão e investir nessa indução artificial do crescimento, francamente falando? Lembrando que há o precedente de Jair Bolsonaro em 2022, aquela criminosa PEC kamikaze. O parlamento autorizou que nós financiássemos paralelamente a campanha de Jair Bolsonaro, por meio daquele pacote bilionário de bondade. Esse precedente está aberto. Não tenho a menor dúvida de que Lula terá a sua PEC kamikaze em 2026. A questão é empurrar 25 para frente, com a dureza que seja, comprando as brigas fiscais todas, despedaçando os poucos fundamentos que há na economia brasileira, e depois a gente vê. Ganha a eleição e depois a gente vê. Não é nenhuma novidade, um filme que nós já vimos